Olá, meninas! Hoje nós. Tá começando agora. Olá, meninas! Hoje nós estamos aqui para gravar o trabalho final da disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais, da professora doutora Janete. Nós vamos começar apresentando um pouco sobre a autora, a editora e também falando um pouco sobre o livro em si, né? E como esse livro auxiliou nessa disciplina tão importante para nós. Isso. Bom dia, meninas. Eu vou apresentar um pouquinho da obra, né, aqui da Luana Tolentino. O livro dela foi publicado em 2018 pela Mas Editora, e no livro dela ela traz a vivência, experiências dela como professora negra da periferia, e ela faz uma análise crítica assim das estruturas educacionais brasileiras. No livro dela ela propõe algumas reflexões sobre o racismo, sobre desigualdade social, sobre as práticas pedagógicas tradicionais que perpetuam a exclusão e a marginalização no ambiente escolar. E, ao mesmo tempo, ela oferece, né, algumas ideias, ela traz alguns caminhos para uma educação transformadora. Ela fala lá do Paulo Freire, da Bill Hooks e etc. São autores importantes, né, para falar sobre a educação transformadora. Ela fala muito da experiência dela no ensino público, ela fala das situações dela cotidiana, como que as desigualdades são reveladas, né, no dia a dia ali na escola. E aí ela aborda vários temas, como a invisibilidade da cultura negra, né, nos currículos, falta de representatividade do material didático, e fala também da importância e da dificuldade que tem sido de incorporar a Lei 10.639, que fala de ser obrigatório, né, o estudo da história e cultura afro-brasileira, na educação brasileira, que muitas escolas ainda têm negligenciado e reflete esse racismo estrutural na sociedade. O livro dela é super tranquilo de ler, ele é muito acessível. Enfim, ela traz lá vários relatos, né, que nos auxiliam, né, de como a gente pode estar atuando nisso aí, trabalhando nessas questões étnico-raciais na escola, como que é desafiador para o professor, mas ela fala como que é importante, né? A gente vai ver depois nos relatos dela como que as experiências que ela teve com aqueles alunos foram importantes na prática e como que, através daqueles trabalhos, os alunos se sentiram envolvidos, acolhidos e quiseram participar, né, muito da aula. Enfim, a apresentação da obra dela é isso. Bom, vou falar um pouquinho da editora agora, que é a Mas Edições, e é uma editora que conjumina corretamente com esse livro da autora Luana, porque essa editora, ela é oficialmente uma editora que publica obras que têm esse caráter, né? Que vão buscar ajudar as pessoas a conscientizar sobre essa questão étnico-racial. Então, é perfeitamente a editora que ela escolheu, né, com certeza, e essa editora ela foi fundada em 1981 e ela já tem esse intuito, né, de promover essa formação, né, social, preocupado também com essa questão racial. Então, é uma editora que está comprometida com causas sociais e também causas raciais, dentre outras causas, né, que vão auxiliar nessa sociedade mais inclusiva. Luísa tem uma habilidade com as câmeras. Eu vou falar, então, sobre a autora, né? A Luana Tolentino, ela é belo-horizontina, mestre em educação pela UFOP, doutoranda em educação pelo UFMG. Foi professora de história em escolas públicas da periferia de Belo Horizonte e da região metropolitana de Belo Horizonte por 10 anos. Suas práticas pedagógicas partem do princípio de que é preciso construir uma educação feminista, antirracista e inclusiva, comprometida com respeito. Travou? Deve voltar.
Acho que a da Lília travou um pouco. Vamos esperar. Lília? Você quer continuar, Rayane, falando sobre o livro? Daqui a pouco ela retoma. Pode ser, vou continuar, então vou falar um pouco aqui de alguns capítulos do livro. Depois, quando a Lília conseguir voltar, ela continua. Pode ser? Então, tá. Só tô lembrando aqui que nós esquecemos de falar sobre o título do livro, né? Que é tão importante, o nome da autora. Verdade. O título é Ação é Possível, né? Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. E o nome da autora é a Luana Tolentino. Isso. Exatamente. E o título do livro é exatamente o que ela fala, né? As experiências dela, outra educação é possível. Não é só, né, que ela fala que é a questão do Paulo Freire, do professor transmissor, mas do aluno, né, participando ativamente. Enfim, então vou continuar. Então, quando a Lília voltar, ela continua. A internet dela deve ter caído. Aqui eu estava lendo o livro dela, né? E alguns capítulos aqui iniciais me chamaram a atenção. Como no primeiro capítulo lá que ela fala do rap da felicidade, ela fala da experiência dela, que foi trabalhar com os alunos dela. Esse rap, que é um funk, né? Foi criado pelos funkeiros Cidinho e Doca, e que eles falam muito dessa questão da segregação da população preta e pobre desde o período pós-abolição e os privilégios da elite e tal. E como que os alunos dela ficaram empolgados em trabalhar esse rap, já que era exatamente o que eles viviam, né? Era o dia a dia deles que era retratado naquele rap. E aí ela fala como eles ficaram felizes, a aluna que comprou a roupa nova para gravar o clipe, o envolvimento deles com aquilo, né? E aí ela fala, né, como que atividades tão simples pode ser tão significativa na trajetória escolar do aluno e como que aquilo ali, né, pode preencher eles, trazer eles ativamente para a aula, porque dialoga com a vivência deles. Também eu achei muito interessante quando um relato que ela contou sobre um trabalho que ela fez com eles sobre autores, né, brasileiros aqui, e que esses alunos deveriam pesquisar. Oi, Lília. Oi, gente, caiu minha internet aqui. Sim. Aí eu comecei a falar aqui um pouquinho do livro, aí depois você volta. Tá. Pode ser? Mas Tá. eu posso. Tá. Pode dar continuidade. Tá. Eu vou terminar então, aí depois você volta e termina de falar dela. Pode ser? Uhum. Tá. Que ela colocou alguns autores no quadro para os alunos pesquisarem sobre, né? E aí a surpresa de um aluno lá descobrir que Machado de Assis era negro. E aí ela aproveitou a oportunidade e falou, né, dessa omissão da origem racial dos escritores, que isso aí é justamente uma visão preconceituosa, né, para que fala assim, negros não podem exercer uma função de prestígio social assim. Então, falava de Machado de Assis, mas nunca falava que ele era negro, né, isso não é tão público. E também de uma aluna que pesquisou sobre Carolina Maria de Jesus, e quando ela descobriu que essa autora era negra, morava na periferia e já tinha sido presa, ela se identificou tanto com a história, falou, eu quero ser ela, quero ser igual a ela. E essa aluna era negra, morava na periferia e os pais estavam presos. E aí, assim, através da pesquisa da bibliografia dessa autora, ela teve a oportunidade de pensar, né, no futuro dela como uma possibilidade de ter uma coisa boa, apesar de tudo que ela vivia, através da história daquela autora, ela viu que com ela poderia ser diferente também, né? Ela poderia ser uma escritora, poderia ter um futuro melhor. E também um trabalho que ela fez com eles de desfile de cabelos crespos e cacheados, que aí ela teve a oportunidade de trabalhar com eles sobre a construção da identidade positiva, para eles sentirem orgulho, né, de serem negros. E, enfim, assim, eu achei os relatos dela super interessantes
e todos ela mostra a empolgação dos alunos, né, com as atividades que ela realizava, que eram atividades muito diferentes, e como que aquilo ali é importante para a vida deles, como eles se sentiam valorizados, né, porque eles veem o dia a dia deles nas atividades que ela fazia. Enfim, assim, eu achei super importante, sabe, que ela critica, né, a educação bancária e tal, mas ela também, ela não só critica, mas ela traz ideias e estratégias de como a gente pode trabalhar, né, como que a gente pode ter atividades que envolvam, de fato, os alunos, né, incentivem eles a pesquisar, a estar participando da aula. Enfim. E é interessante isso, Rayane, porque, assim, na verdade, a escola, ela favorece essa questão do racismo. A gente vê que isso não é muito trabalhado. Teve esses dias agora, o dia da consciência negra, e aí a escola, os professores trabalham esse tema, né, muito nessas datas específicas, e esquece de trabalhar isso durante o ano todo. Eu acho que isso é uma opinião minha, eu sempre tive essa opinião, que isso fortalece muito mais o racismo, o preconceito, quando a gente tem uma data específica para trabalhar. Ao contrário do que a Luana trabalhou durante, né, parece que durante todo o percurso dela, assim, na escola, ela sempre focou muito nisso. Não ficou Verdade. assim, um ponto específico, de vez em quando se trabalha sobre o racismo. Não, ela inseria isso na escola no dia a dia, E né? não só racismo, mas contra a desigualdade social de gênero, né? Entre Sim. mulheres. E ela vai pontuando isso. Eu achei bem interessante também. E é um tema tratado com naturalidade, porque eu acho, quando se trabalha em datas específicas, eu acho que só reforça nessas questões do preconceito. Verdade, eu concordo. Né? Igual ela fala, né, da dificuldade das escolas de fato implementarem, né, que a lei obrigou o estudo da história, né, da cultura afro-brasileira e tal. E é justamente isso, isso aí é trabalhado só em novembro, né, Dia da Consciência Negra. Ah, tá, então cumpri o papel aqui que a lei fala que eu tenho que trabalhar e é só nessa época. E foi isso aí, realmente, ela trabalha aquilo durante o ano todo e mostrou que dá para fazer isso de forma interdisciplinar também, né? Quando ela fez essa pesquisa lá de autores da literatura, ela era professora de história, né? Então, mostra pra gente que é possível trabalhar isso o ano todo e em todas as disciplinas, Em né? todas as Super disciplinas. interessante. É. Eu vou voltar nessa questão rapidinho sobre a apresentação da autora, que eu não sei até em que ponto que, né, que eu consegui falar sobre ela, porque a minha internet caiu, mas assim, fala do amor que ela sempre teve, né, da curiosidade que ela sempre teve pelos livros didáticos, pela questão da escrita, ela era apaixonada pelos livros dos irmãos mais velhos, e a mãe sempre observou esse amor que ela tinha, né, esse interesse, na verdade, que ela tinha pelos livros didáticos, mas ela não apoiava, porque ela se preocupava com as dificuldades mesmo vividas, né, pelos professores. E ainda vive, né, gente? A gente sabe que essa questão das condições degradantes de trabalho, a questão da remuneração, que a gente sabe que os professores não são valorizados nesse sentido, né, o desprestígio mesmo da profissão. Então, a mãe nunca apoiou isso. Mas o interesse que ela tinha e a questão, assim, do amor mesmo, né? Que começou bem desde muito cedo, fez com que ela não desistisse disso. Então, assim, hoje ela é mestre em educação pela UFOP, doutoranda, né, em educação pelo FMG, foi professora, né, de história em escolas públicas da periferia de Belo Horizonte, da região metropolitana, durante 10 anos, e suas práticas pedagógicas partem do princípio de que é preciso construir uma educação feminista,
antirracista e inclusiva, comprometida com o respeito, com a justiça e com a igualdade, que é o que nós vimos aí ao longo do livro todo, né, gente? Ela sempre focada aí nessa questão de estar mudando mesmo a visão, né, o pensamento dos alunos em relação a essas questões aí do racismo, do preconceito, que infelizmente já é alguma coisa que vem impregnado em nós. Infelizmente, eu falo porque, assim, às vezes a gente se pega com certos discursos, a gente pensa que não, mas às vezes a gente se percebe racista e preconceituoso em muitos momentos da nossa vida. E se não houver alguém como a Luana, né, que esteja fazendo essa educação diferente desde o início aí desde os anos iniciais aí da nossa educação, eu acho que infelizmente a tendência não é melhorar essa questão aí do racismo. Eu acho que tem que ter. E nós, enquanto futuros profissionais, a gente tem que estar preocupado com isso também, né? Bom, então, dando continuidade ao debate, eu acho que essa nossa fala aqui abrange de uma forma geral essa questão da igualdade. E esses relatos dela no livro traz uma reflexão maior para a gente, principalmente nós que estamos formando como educadores. Nós já temos uma vivência em sala de aula através do estágio, e a gente percebe que são temas que precisam ser trabalhados no dia a dia, né? Então, assim, o Brasil como um todo, se a gente for pensar em termos de aspecto geral, nós somos um país muito diversificado, né? Tanto em questão racial, em questão de gênero, classe social, em todos os aspectos. Então, assim, todo lugar, toda região do Brasil tem um contexto geral de desigualdade de tudo. Então, nós, como educadores, assim, futuros professores, a gente precisa ter esse olhar aberto, assim, meio com uma visão ampla de tudo, né? Na prática, tudo é aprendizado. Então, às vezes, a gente vivencia situações assim que a gente acha que a gente não vai saber lidar. Mas, vendo esse relato desse livro, dá para ver que a gente consegue, sim, colocar em prática, né? E como a Lilian falou, hoje percebe-se, né, que o preconceito ele vem de dentro. Então, o professor, o profissional, ensinar isso na sala de aula, principalmente nós que somos educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, para o aluno já começar na escola ter essa visão, né, de que conviver com a diferença é importante, né, e assim, na sala de aula mesmo, vocês, todo mundo percebeu, né, durante o estágio, tem uma diversidade muito grande, pelo menos na escola que eu estagiei, tem aluno especial, tem negro, tem todo o contexto, né, e a gente lidando com isso, a gente consegue entender mais como trabalhar isso na escola. Então, e o racismo, assim, no Brasil, percebe-se, né, que ele vem cada vez mais sendo trabalhado, e mesmo assim a gente não vivencia muitas situações em que as pessoas sofrem com ele na rua, em vários ambientes, inclusive até em ambiente escolar também ainda tem muitos acontecimentos que a gente fica indignada por ter ainda, né? Então, a inclusão na escola, e eu acho muito importante a parte que a autora cita, essa questão da pobreza na escola, que isso não é um problema, né? Que basta a pessoa querer buscar. E esse incentivo do aluno querer buscar melhorias na vida parte principalmente da motivação que o professor passa a ele, porque a gente sabe que às vezes a família não consegue passar totalmente essa motivação, né? A gente tem muitos exemplos aí na sociedade de pessoas que conseguiram se formar bem e era da pobreza, né? Era vulnerável e estudou, conseguiu alcançar seus objetivos, né? Principalmente entrar em uma universidade federal, né? Estudar, conseguir uma boa prova no Enem, tudo isso vem do esforço da pessoa, né?
Então, eu vou citar um trecho da página 89 do livro que eu achei muito interessante, que a autora fala sobre a garantia dos direitos de todos, né? Abre aspas, a escola não pode ser indiferente a essa luta. Promover pedagogias feministas que empoderam as meninas e liberte os meninos da masculinidade tóxica e de todos os males que ela provoca é mais que um dever, é uma obrigação, fecha aspas. Então, com essa fala, nós, assim, como futuros educadores, a gente já pensa, assim, que a questão de abraçar a causa, não é só chegar na sala, aplicar o conteúdo e dar aquela aula. É como se a gente se sentisse naquela missão de fazer sempre algo a mais, de sempre nos doar, né, nos permitir a mais. E também eu queria destacar um outro trecho da página 115, em que a autora fala sobre exatamente essa questão da pobreza, né, do sonhar, da pessoa sempre ter em mente que ela pode conquistar tudo que quiser. Então, abre aspas, que a pobreza, a injustiça, a estupidez, a ignorância e o ódio que deterioram esse país não tirem de cada um de nós o direito de sonhar com dias melhores, fecha aspas. Então, é nessa perspectiva que eu tenho a dizer. Eu confesso que, às vezes, a gente fica com aquela ansiedade, assim, por dentro, de que eu ainda não sou professora, né? Então, quando me formar, quando começar, a gente fica pensando, gente, será que eu vou conseguir, às vezes, passar o que a gente tem em mente aos alunos? E eu acho que é como as meninas falaram, a Luísa, a Rayane, a Lília, que às vezes a educação precisa de um envolvimento mútuo, né? Do corpo docente de toda a escola, de todos os professores, um ajudando ao outro. Por exemplo, quando a gente for começar a dar aula, às vezes tiver dificuldade, vai ter um professor ali que já é mais experiente, às vezes a gente pode pedir um apoio. E é tudo isso, abraçar a causa, né? Eu conheço pessoa que fez o curso assim, de licenciatura, não pretendia ser professor, e em questão das circunstâncias, começou a dar aula e se apaixonou pelo o contexto em si. Hoje em dia, abraça a causa e promove oficinas, essas coisas, e você vê que a pessoa despertou o olhar para querer mudar as pessoas e melhorar, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que quando começa a trabalhar com educação, a gente percebe que não é só ali o conteúdo, né? Vai muito além mesmo. Leva para a vida mesmo. Muito bem. Vou falar um pouquinho agora também, porque eu me identifiquei muito com essa autora, porque eu sou professora de História, minha mãe não queria que eu fizesse faculdade de História, então eu me identifiquei muito com o contexto de vida dela e também com algumas vivências em sala de aula, que eu pude observar. Então não é só comigo não. Quando eu estava lendo no decorrer do livro, eu vi algumas falas de alguns alunos, alguma coisa que ela abordou em sala, né? E como isso refletiu positivamente na vida dos alunos. Então, acima de tudo, se viu como um grande exemplo esse livro, porque ela conta algumas vivências que a gente pode, né, igual as meninas falaram, retratar aquilo em sala de aula. Isso é muito importante. Quando a gente vai, né, dar aula, eu já tenho o privilégio, eu falo privilégio porque eu amo ser professora, de já estar, né, dando aula em sala de aula, você vivencia cada situação, principalmente que eu trabalho em escola, em dois casos opostos. Eu trabalho em uma escola particular e trabalho em uma escola de periferia, escola estadual, com toda essa diversidade que a Luana retrata no livro. Então, sim, existe uma diferença, sim, existe preconceito, então isso tem que ser vivenciado em sala de aula. Senão, nós não vamos conseguir formar uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Então, alguns pontos, né, que ela fala, principalmente relatos dela, me chamaram muita atenção, porque eu achei, assim, fascinante a forma como ela conduz. Ela fala, né, em alguns trechos que ela trabalha até com meditação em sala de aula, que é algo que ela acredita para ela, e ela leva isso para os alunos, que trouxe reflexos positivos. Eu acho que eu vou começar o ano de 2025 colocando todo mundo para meditar. Falar, vamos meditar, vamos ver se vai dar certo. Já que na experiência dela deu certo, vamos fazer isso. Então, ela cita a meditação,
que ela enxerga que os alunos, eles têm que primeiro olhar para dentro, né, ver o seu potencial, para depois tentar fazer algo em sala de aula. Ela cita muito Paulo Freire, né, que é um grande protagonista aí da educação, e ela fala, né, sobre uma parte que eu acho excelente, eu usei no meu TCC, e achei, assim, que encaixa perfeitamente na vivência atual, que é que os professores estão disseminando uma educação que não está refletindo no cotidiano dos alunos. Então, se eu não enxergo aquilo como importante para mim, para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer isso? Então, eu enxergo isso na escola pública hoje, não só na pública, como na particular também. Os alunos, eles são muito distantes do conteúdo. Então, se eu não me enxergo naquilo, para que eu vou estudar? Então, não faz sentido. Então, ela traz essa vivência do cotidiano dos alunos. Tudo que ela vai abordar, ela encaixa, igual a Rayana citou do rap. Isso é do cotidiano, é da vivência, é do que eles estão acostumados a lidar no dia a dia. Então, faz muito mais sentido. Então, aí, ela encaixa esse padrão diferente na sala de aula para conseguir trazer os alunos para ela, para o interesse dos alunos, para eles realmente, né, buscarem aprender e não só estar ali para ter visto e ir embora com a nota, que é isso que o sistema impõe hoje em dia na escola, é a aprovação. E ela estava buscando uma coisa totalmente diferente. Ela estava buscando o aprendizado, ela estava buscando cidadãos mais críticos. É isso que ela buscava ali na sala de aula. Ela cita também a vivência dela de escrever cartas, que foi muito bom para ela, tanto na escrita quanto na parte emocional dela. E ela leva esse exemplo à sala de aula também, para os alunos produzirem cartas para o hospital de câncer da cidade. Então, ela vê a entrega daqueles alunos naquelas cartas. E nisso eles estavam aprendendo gramática, ortografia, a interdisciplinaridade, que a Rayane também já citou. Então, eu vi, assim, formas totalmente diferentes de trabalhar a educação, trabalhar a história, que ela trouxe no livro. E que trouxe aqueles alunos, trouxe a atenção dos alunos para ela, para a disciplina dela. E aí ela cita, né, o tempo inteiro no livro sobre a questão racial, sobre a questão feminista. Uma parte, ela fala, né, sobre o aprendizado da Revolução Industrial, em que ela apresenta para os alunos que aquela Revolução Industrial, as mulheres também foram protagonistas. E até mesmo o Dia do Trabalho, né, que nós comemoramos, que tem toda essa questão, foram as mulheres que estavam ali, foram mortas na fábrica. Então, ela apresenta todo esse contexto para os alunos, e eles ficam assustados, né, porque eles não achavam que as mulheres tinham tanta importância, assim, na história, e aí ela começa a refletir sobre isso na sociedade moderna, né, na sociedade atual, e aí ela mostra que até hoje as mulheres têm salários muitas vezes inferiores aos dos homens, e se a mulher for negra, o salário é menor ainda, e foi chamando a atenção deles para esses pontos, que muitas vezes na escola não é nem citado, a gente vai entender isso quando a gente chega no mercado de trabalho. Então ela faz paralelos que realmente reflete essa criticidade dos alunos, que vai promover cidadãos mais críticos, mais reflexivos, com menos preconceito, né? Porque essa é a busca contínua de acabar com esse preconceito. Então, assim, eu achei fenomenal esse livro. De linguagem simples, clara, objetiva, que a gente compreende, porque é gostoso de ler. Ela vai contando as vivências dela, eu li rapidamente, porque, assim, eu me interessei, né, principalmente que eu me vi ali em algumas situações. Então, assim, fenomenal. Eu gostei muito, eu achei muito produtivo, né, e acho que vai ser, assim, fundamental para a gente já finalizar essa etapa da nossa vida e começar uma futura, né, vocês que ainda não têm oportunidade de ser professora, logo, logo vão estar na sala de aula, vão ver como é a realidade, e é como ela descreve mesmo, ela é dura, né, e aí, para finalizar minha fala aqui, senão eu vou ficar horas falando desse livro. Ela cita de um nono ano, que até então eu estava vendo. Falei, né, ela só tinha resultados positivos. Eu falei, gente, então eu sou péssimo, porque tem algumas turmas que a gente não consegue falar nada, nem da aula. Aí ela cita o nono ano, que o nono ano ninguém interessava. Eu falei, ainda bem, né, que tem alguma turma também. Porque a gente realmente se encontra nisso, né? Quando a gente percebe que outro professor está falando que não conseguiu trazer o conteúdo da forma que queria, e isso é muito triste para nós,
ela cita isso de um nono ano, que os alunos não estavam interessados, porque foi disseminando aquela prática de uma estrutura totalmente longe do cotidiano deles, sexto, sétimo, fora o ensino inicial, né? Aí depois chega no sexto, sétimo, oitavo, chega no nono, o aluno já está desacreditado, ele já não quer mais nada, ele já sabe que de qualquer forma ele vai passar mesmo, que ele vai fazer as recuperações e vai dar certo, e aí ele desacredita, né? Ele não vê sentido estar ali em sala de aula. E é isso que eu enxergo na escola hoje. Então, assim, eu achei muito interessante a forma como ela conduz e como ela tenta transformar a realidade desses alunos. Aí agora pode continuar, Lilian, porque senão eu vou falar demais. Mas eu achei muito interessante. Esse é o meu ponto aqui. Na verdade, eu não tenho nada a acrescentar, né, Luísa? Você falou assim, brilhantemente. Eu penso exatamente assim. Eu também gostei muito do livro. Uma linguagem... Na verdade, ela fez com a gente a mesma coisa. Ela fez com a gente, leitor, a mesma coisa que ela fez com os alunos ao longo da vida dela, né? Ela chamou a nossa atenção em todas as histórias de uma forma que não dava vontade. Eu ainda não terminei, para ser sincera, o livro todo, mas assim, a vontade é de ir lendo, porque assim, realmente chama atenção. E é isso que nós, enquanto professores, precisa aprender a fazer na nossa sala de aula, fazer com que o aluno tenha interesse pelo que está sendo ensinado, né? Mas assim, a leitura super agradável, muito, muito fácil, né? De muito fácil a leitura. Então, assim, muito bom mesmo. Pode dar continuidade aí, quem né? Então, eu vou só citar mais um exemplo do livro que eu gostei para a gente finalizar. Pode ir. Ela cita, porque eu achei muito interessante também, que uma escola em São Paulo, uma outra professora, fez um projeto, né, que as mulheres negras protagonistas da história, alguma coisa assim, que eu não anotei o nome aqui, mas o projeto tinha o intuito, né, dos alunos buscarem mulheres negras importantes na história. E aí ela conta, né, com entusiasmo, que ela foi escolhida por 2 alunos. Então, ela conta, né, no livro, que quando ela viu aquele projeto e que ela tinha sido escolhida dentre inúmeras mulheres importantes, primeira deputada eleita, todas as outras mulheres de grande importância na história, ela foi escolhida como professora de história. Então, assim, ela ficou tão feliz que ela foi até a escola em São Paulo para conhecer os alunos, né? E ela disse que teve uma recepção calorosa, que todo mundo preparou lanches, preparou cartazes para ela. E ela disse que naquele momento ela percebeu que tudo o que ela estava fazendo já tinha valido a pena. Então, assim, eu achei muito legal, né, toda essa trajetória dela. E os frutos que ela já está colhendo, como a Lília disse, ela já colheu muitos frutos aqui em nós também, né? Porque cativou a nossa atenção, né? Nós vimos alguns exemplos que nós vamos levar para a prática em sala de aula. Então, foi de suma importância a leitura desse livro para a nossa formação. Então, aqui eu encerro. Se alguém tiver mais alguma coisa, né, a ser dita, vocês podem falar. Ou se já estiver bacana, né, a nossa discussão aqui foi bem legal também, né? Nós pudemos compartilhar algumas reflexões. Aí vocês podem continuar. Se não tiver mais nada, a gente já encerra aqui. Sim. Luísa, só que você falou isso aí, eu também lembrei de uma parte que eu li que ela fala, acho que era Thaís, a menina queria ser negra, alguma coisa, o nome do capítulo, não lembro bem. Mas ela fala disso, né, de uma conversa lá de 2 alunas dela, e uma das alunas, que era branca, né, falou que queria ser negra e tal, e justamente por causa dela, assim, sabe, né, aí ela viu o exemplo dela, como estava valendo a pena, eu achei super legal, sensacional, e Exato. realmente, né, é isso, você vê a importância de você na vida dos alunos, né. Exatamente. Eles têm como exemplo, né? Então, por isso que a gente realmente tem que repensar nossas atitudes também, que a gente está sendo julgado o tempo inteiro. Eles falam, né, que tem muitos memes aí, que o professor não tem paz, todo lugar na rua. Ô, professora! E, gente, é verdade, é verdade. Eu saio na rua assim, ó, tem gente que eu nem lembro. Teve um dia que eu tava passando, aí tinha uns meninos, né, do 3º ano da escola,
que eu trabalho, dá dois de mim, assim, altão. Oi, professora, e tal, viu a minha filhinha, né, que nasceu, brincou um pouquinho com ela, aí assim que a gente passou, minha mãe, são seus alunos? Porque, assim, são gigantes. Então, eles lembram da gente, né, eles fazem questão, eles têm como exemplo. Então, aí está, né, que nós temos que fazer a diferença. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, né? Dentre todos esses temas aí que nós estudamos, né? Sobre o feminismo, sobre o preconceito, sobre as questões étnico-raciais, né? Que são muito importantes, porque a gente está sendo observada. E isso vai valer, né? Para a vida deles também. Então, né? A gente pode encerrar aqui, finalizar a gravação, né? O trabalho foi muito enriquecedor, pelo menos para mim, eu achei bem bacana, bem produtivo. Agradeço vocês pela participação. E até mais. Então, até mais. Muito obrigada a todas, né? Vamos parar a gravação. E é isso, acho que a gente conseguiu falar meio que realmente a ideia central mesmo, né? Então... Sim. É isso. Tchau, meninas.